definição, epidemiologia, patogenia, como é que o germe chega à via aérea inferior, quais são as crianças que têm mais risco de ter infecção de via aérea inferior, quais são os agentes etiológicos, diagnóstico clínico, radiológico, programa IRA, das infecções respiratórias agudas do Ministério da Saúde, da OPAS, Organização Pan-Americana, e da OMS, sinais de gravidade, para ver se é não grave ou grave, se interna ou não interna, tratamento ambulatorial, então quando não precisa internar, tratamento hospitalar, e nos tratamentos hospitalares, os tipos de antibiótico que eu posso utilizar quando a infecção for bacteriana. Notem que ao longo da aula eu vou falar muito para vocês quando a infecção for bacteriana, porque vocês vão ver ali já na epidemiologia que a maioria das pneumonias na infância são virais. A profilaxia, então a gente vai ver de que maneira a gente consegue prevenir a pneumonia bacteriana e depois referências, tá? Quando eu terminar a aula, eu vou postar esse arquivo em PPT lá no ambiente aula. Ontem eu já postei o último consenso brasileiro de pneumonias. Quem teve a oportunidade de ler ontem para hoje no ambiente aula, fica mais fácil até já uma compreensão. Eu coloquei esse consenso para vocês porque ele é em português, então é de fácil assimilação, né? E ele mais ou menos é um resumo da aula que eu tenho aqui para vocês. Então, quem ler o consenso brasileiro e quem olhar os slides já vai ter uma boa visão. Eu também vou colocar um artigo da British Thoracic Society, que é de 2017, é a última diretriz mundial que a gente tem da pneumonia na infância, e ele é todo baseado em evidência científica. Então, tudo que tu fores ler vai ter ali o grau de evidência, nível A, nível B, nível C, é um ensaio clínico randomizado, é uma corte, é um trabalho descritivo. Então, é um artigo bem interessante, apesar dele ser em inglês, ele é um artigo bem interessante. Se alguém não sabe inglês ainda, principalmente técnico para leitura, é um artigo que não é extenso, botem o Google Tradutor do lado e vamos lá aprender inglês técnico também, tá? E no final, pessoal, eu também vou deixar 5 questões de prova ali da ANRIGS, da PUC, do Clínicas. São 5 questões que não valem nota, são somente exercícios para que, se o MEC porventura pedir alguma comprovação da aula de hoje, eu tenho como comprovar com o ambiente aula que vocês fizeram algumas atividades avaliativas. Elas não valerão nota final em AP1, AP2, AS, mas fica como um documento, né? Caso o MEC peça, a gente tem essa comprovação, tá? Esse próximo slide, definição. Notem bem ali. A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar. Normalmente, a gente considera a pneumonia uma infecção. A causa infecciosa, ela é a mais comum. O vírus, a bactéria, são os germes mais comuns de inflamar o parênquima pulmonar. Mas os parasitas também podem. Lá no módulo de autoinstrução que eu encaminhei para vocês, 4 parasitas causam síndrome de Lefer, ou também chamado de pneumonia eosinofílica. E para vocês memorizarem, escreva aí do lado, numa folhinha de vocês, NASA, N de Necator americanus, A de Ancylostoma brasiliensis, S de Strongyloides stercoralis e A de Ascaris lumbricoides. Então, esses 4 vermes são os maiores causadores de pneumonia eosinofílica. E normalmente, quando a gente lembra em pneumonia, tu já quer tascar a amoxicilina. Aí vamos dar amoxicilina, vamos dar clavulinha, amoxiclavulanato, e daqui a pouco a criança está com um parasita e tu deveria dar vermífugo para essa criança. Então, bastante cuidado em querer relacionar pneumonia com bactéria, que a chance de erro de vocês na pediatria, ela aumenta consideravelmente, tá?
Bom, depois das causas infecciosas, pessoal, não é nada incomum, às vezes até vocês escutarem num telejornal, uma professora que está dando comida para um nenê de 4, 6 meses e o nenê acaba se engasgando com a comida e caindo leite na via aérea inferior e a gente tem uma pneumonia aspirativa. Então, comida caindo na via aérea inferior, pneumonia aspirativa. A criança não é nada incomum regurgitar, voltar leite, voltar comida à boca, certo? E quando volta à boca, ela tem um mecanismo, um ato reflexo de tentar engolir de novo. E ela pode se engasgar e cair alimento ou até suco ácido, causando uma pneumonite química, que é um tipo de inflamação do parênquima pulmonar. E algumas crianças em hospitais fazendo tratamento quimioterápico ou radioterápico também podem inflamar o parênquima pulmonar. Tem vários antineoplásicos, medicações, né, usadas para neoplasias, que acabam inflamando o pneumócito, a célula pulmonar, e dando uma inflamação. É um tipo de pneumonia. Certo? Então, nós temos que perder aquele conceito de que pneumonia usa antibiótico. Pode usar antibiótico, mas a gente tem que lembrar das outras causas para que daqui a pouco a gente não incorra num erro. Então, as causas mais comuns são as virais, depois as bacterianas, a gente pode ter as parasitárias, pode ter aspiração de corpo estranho, caiu uma bolita, caiu um pedaço de pipoca na via aérea inferior. Pode ser alimento, não é nada incomum na criança pequena nos primeiros meses, ácido gástrico da doença do refluxo gastroesofágico e até algum tratamento que porventura a criança esteja fazendo, tá? A gente vai conversar, pessoal, aqui nesta aula sobre as pneumonias adquiridas na comunidade, ou seja, aquela criança que vem da sua casa, que vem do meio ambiente domiciliar, de escola, e pega algum germe comunitário. A gente não vai tratar aqui sobre as pneumonias de dentro de uma UTI, com um paciente usando antibiótico de amplo espectro, invadido com vários catéteres, né, respirando com ventilação mecânica e tubo orotraqueal. Esse paciente, pessoal, outras bactérias, normalmente bactérias hospitalares, poderão adentrar o corpo e ele precisar de um outro tipo de tratamento. E aí é importante tu saber quais são os germes que crescem dentro do teu hospital. Outro grupo de pacientes que nós não vamos conversar aqui é os pacientes sidéticos, né? Que não têm um sistema de imune adequado. Pacientes que estão usando quimioterápicos, estão a cada 20 dias fazendo ciclo de quimioterapia dentro de um hospital, outros germes poderão crescer. Aqui nós vamos conversar sobre crianças como nós, que viviam em casa e daqui a pouco tem algum sintoma que vão fazer tu lembrares de pneumonia bacteriana, tu tem que lembrar de algum germe lá do bairro, do pátio, né, da casa dessa criança, tá? Aqui um dado importante epidemiológico, pessoal, as crianças normais têm 4 a 6 infecções respiratórias agudas por ano. Isso significa que nos primeiros 5 anos é normal uma criança ter 30 infecções respiratórias. Isso aqui que é uma criança com 30 infecções em 5 anos, a mãe já arrancou os cabelos e está usando peruca, né? Ela já pediu para o infectologista virar a criança de cabeça para baixo, e isso é normal. A criança tem um sistema imune menor que um adulto, a criança tem algumas atividades que levam a um risco aumentado, como jogar objetos na boca, ela está sempre com a língua lambendo o chão, a mãe consegue até dar folga para a empregada quando a criança está lambendo o chão. Então a criança faz várias atividades que aumentam o risco, o sistema imunológico delas não é bom, ainda não é bem desenvolvido, e é bem comum uma criança nascer e a gente já aglomerar ela numa pré-escola.
escola e depois no colégio. Então, a aglomeração aumenta a chance de infecções, certo? Então, é extremamente comum uma criança ter infecções respiratórias. Bom, as infecções de via aérea inferior, elas chegam até 5% do total. Então, 95% das infecções respiratórias agudas são de via aérea superior. Aula do professor Ignosi. E lá depois na otorrino do professor Reutemann, para vocês na otorrino. Então, otite média aguda viral ou bacteriana, rinocinusite aguda viral ou bacteriana, faringoamidalite aguda viral ou bacteriana, resfriado comum, gripe, laringite. Então, tem um catatal de infecções respiratórias agudas de via aérea superior. As de via aérea inferior, a gente chama de pneumonia, certo? E perfazem 5% do total. É 10 vezes até mais comum em países em desenvolvimento, como o Brasil. Então, tu atenderes uma população de condição socioeconômica ruim, aumenta a chance de infecções pulmonares. Alta taxa de óbitos, né? Então, a OMS, ela estima cerca de 3 milhões de mortes de crianças abaixo de 5 anos de idade por infecção de via aérea inferior, e até 10 a 20% dessas crianças vão ao óbito porque não conseguem ter acesso ao profissional, ou tendo ao profissional, não consegue ter acesso a um tratamento adequado por erro diagnóstico de tratamento, tá? Pessoal, taxa de mortalidade aqui no Brasil, né? A região norte e nordeste, 70 mortes para cada 1.000 crianças vivas por ano. A região sul, ela é bem parecida com a Europa e Estados Unidos. 17 mortes por 1.000 crianças vivas por ano. A Europa gira em torno de 10 a 15. Então, notem aí que a região sul, apesar de ter mais frio, tem uma letalidade bem menor. Apesar da região sul ter mais quantidade de infecções respiratórias, tanto superior como inferior, tem menor letalidade, tá? Pneumonia é a primeira causa de internação hospitalar na pediatria e a segunda causa de morte na maioria dos estados. A primeira causa de morte global na pediatria são os acidentes. E aí o acidente automobilístico entra com uma grande parcela, tá? Certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir perguntando aqui, deixa eu ver. Tem gente tentando entrar, tá? Já deixei. Os guricinhos, ok? Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui em epidemiologia? Então, é um dado importante para nós entendermos que até 30 infecções em 5 anos. É comum a mãe fazer uma barraca na frente do meu consultório, ali no Santo Antônio, na Santa Casa, porque ela vai para casa e o guri volta com outra. Ela vai para casa, ele volta com outra, e daqui a pouco ela diz: doutor, acho que meu filho tem algum problema. E eu digo: não, mas o que? O guri bem tranquilo aqui, brinca, corre, chega a estar quebrando o consultório. Ah, mas ele está sempre ranhento. Sempre ranhento. Tem trabalho americano que uma criança americana fica 2/3 do ano ranhenta. 2/3 do ano, 360 dias, são 240 dias ranhento. Então, notem aí que é bem comum as infecções de via aérea superior. Bom, pessoal, não é assim: um bicho chega na via aérea e já começa a se multiplicar, né? E já dá infecção. Um germe, para chegar à via aérea e causar uma infecção, tanto de via aérea superior como inferior, ele tem que passar vários mecanismos de barreira, vários elos de proteção para que ele consiga causar uma infecção. Vocês estão entendendo muito bem disso agora no coronavírus, né? Um monte de pessoas, o coronavírus chega em contato com a mucosa e não dá sintoma nenhum, né? Por quê? Porque tem vários mecanismos de proteção que o germe tem que passar para ele conseguir infectar. Então, aqui eu coloquei alguns, né? Mecanismos de defesa anatômicos. Quanto mais os canos vão se dividindo,
traqueia, carina, brônquio fonte direito, esquerdo, brônquios secundários, brônquios terciários, bronquíolos. Então, quanto mais dicotomizações, mais a partícula pesada vai sob resistência grudando na parede para não chegar até a via aérea inferior. Cabelo no nariz, eu com 23 anos, né? Eu tô com 23 aqui, então já tô com os cabelos no nariz. Ninguém dá risada aí do outro lado da tela, que vocês também vão ter uma cabeleira no nariz. O cabelo no nariz, olha ali, ele protege o trato respiratório. Então, um nenê pequeno que não tem pilosidade, ele tem mais chance de ter infecção. A amígdala e adenoide, aí quem fez a adenoidectomia, amidalectomia, aumenta a chance de infecção. Respirador bucal, o respirador bucal não aquece, não umidifica o ar, não limpa o ar, tem mais chance de infecção. O mecanismo mucociliar, ele é muito importante como protetor da via respiratória. Então, se por algum motivo a produção de muco, a quantidade de muco, o aspecto físico-químico do muco é diferente, ou por algum motivo teus cílios não funcionam bem, aumenta a chance de infecção. Tosse, pessoal, mecanismo de deglutição, fechamento da glote, né? Tudo isso são atos reflexos, né, que protegem. O espirro também poderia colocar aqui. Macrófago, neutrófilo, linfócito são mecanismos de defesa celulares. IgA secretor, aqui vocês têm que lembrar do leite materno. O leite materno, numa aula que vocês tiveram lá em semiologia pediátrica com a grande professora Silvana Nádia, vocês vão lembrar, o leite humano tem muita IgA secretora, e a IgA secretora protege muito o epitélio respiratório. Lisozima, lactoferrina, interferon alfa, eu tenho muito no leite humano. Então, a mãe, quando amamenta, é um fator protetor às infecções respiratórias. Um nenê que não é amamentado exclusivamente ao seio, aumenta a chance de infecção respiratória, tanto via aérea superior quanto via aérea inferior. Certo? Tá? Pessoal, mecanismos mais complexos, esses 3 próximos slides aqui, eu deixei o artigo do professor Nelson da CHES de 2001, aqui eu coloquei ele em português, mas o artigo da CHES, ele é em inglês, mas se alguém quiser aprofundar todos esses mecanismos de barreira, ainda mais hoje numa época de Covid, né, para que o germe não chegue a um órgão nobre, como é o pulmão, vale a pena, tá? Então, deixei aqui o artigo da CHES, só colocar lá no PubMed e baixar para dar uma lida em casa. Tanto infecções virais como infecções bacterianas na via aérea inferior, tá? O corpo tenta vários mecanismos de defesa, vários elos de proteção, até um germe chegar à via aérea inferior. Não é assim, vai chegando, entrando e vai até o pulmão, senão toda infecção viral que eu tive na vida ia ter uma pneumonia viral. Não é o comum. Qual é o problema? Eu tenho 30 infecções virais em 5 anos. E aí nós somos bilhões de crianças neste momento no planeta Terra. E aí tu pega um númerozinho pequeno e bota vezes 5 bilhões, começa a brotar criança por aí com alguma infecção respiratória. Tá? Quem é que altera todos esses elos de proteção? Olha ali, primeiro item, o desgraçado do vírus. O vírus, pessoal, a gente vai ver num slide aí para frente, ele é um dos mecanismos que mais altera a minha capacidade de proteção. Inalação de gases irritantes, e aí o monóxido de carbono é importante. Então, eu me lembro da garagem do meu pai, quando ele tinha um chevetão, aquilo ficava um cheiro de monóxido de carbono, até hoje eu me lembro aqui para lembrar dos irritantes. A alteração do muco, nós vimos que tanto cílio alterado como muco aumenta a chance de infecções, e mucoviscidose tem um outro nome, escrevam aí,
fibrose cística. Então, a gente lá no teste do pezinho já tenta ver uma alteração genética nada incomum, que é a fibrose cística ou mucoviscidose. E aí tu vai ter um muco mais espesso, grosso, e um dos dados que nos alertam para a criança ou adulto ter mucoviscidose são as infecções respiratórias de repetição, tanto via aérea superior como inferior. O desnutrido, ele tem um sistema de defesa menor. O imunossupresso primário, a pessoa nasceu e não tem capacidade de produzir IgA secretora, não tem capacidade de produzir IgG, não tem capacidade de produzir IgE, então ela é imunossupressa primária ou secundária. Ela nasceu, a sua mãe era portadora do vírus do HIV e ela acabou sendo infectada pelo HIV. Então, tanto os imunossupressos primários, que são os congênitos, e os secundários, que são os adquiridos, aumenta a chance. Quem tem doença alérgica, né, tanto asma como rinite, aumenta a chance de infecção de via aérea superior como via aérea inferior. Situações que facilitam a aspiração, uma delas é a criança pequena. O sistema nervoso central dela ainda é débil, ainda está em evolução, ela pode se engasgar e aspirar. Um idoso que teve uma AVC pode ter uma situação que facilita a aspiração e as pneumonias, tá? Então, várias causas. A principal, a que normalmente está em questão de prova, a que a avó de vocês conversava com vocês, é a gripe mal curada. Então, tem um jargão bem comum que os antigos chamavam que era a gripe mal curada. Tu tinha uma infecção viral e, normalmente, uma infecção viral, quem teve aí resfriado, gripado, deve lembrar que tempo tu fica doente com um vírus, né? Eu tô com gripe, eu tô com resfriado. Tu normalmente fica os primeiros 3 dias com uma doença mais potente. Entre o 3º e o 5º dia ela começa a diminuir e entre o 5º e o 7º dia ela some. Tu teve uma infecção de via aérea superior de etiologia presumivelmente viral. 3 dias mais potente, mais contínua, os sintomas mais exacerbados. Depois do 3º dia ela normalmente começa a defervescer, certo? Alguém teve gripado? Lembra aí vocês gripados? Primeiro dia começa com febre, aí dor no corpo, aí entope o nariz. O segundo dia vocês não vão ver a aula do De Leão, de pediatria, porque estão cansados, com dor no corpo. Parece que levaram uma surra do Anderson Silva no MMA. 3º dia, tu diz, mas eu me acordei, acho que um pouquinho melhor. 4º dia, tu arregala os olhos e diz, eu vou voltar para a faculdade, que eu não sou imprestável. E aí, 5º, 6º dia, tu tá bem. Deu uma infecção viral. Qual é o problema, pessoal, da infecção viral? O vírus, ele altera esses mecanismos de barreira. Como De Leão, com esse slide que eu estou mostrando para vocês. O vírus faz com que o corpo se proteja mais. E como é que o corpo se protege no trato respiratório? Ele aumenta a quantidade de muco. O muco é um ótimo mecanismo de proteção, uma barreira mecânica. Ele parece uma muralha da China para que o germe não entre em contato com a célula humana, porque entrando em contato com a célula humana, ele consegue se replicar. Tanto o vírus como a bactéria, vocês têm visto bastante no coronavírus. Então, aumentar o muco me protege. E o muco, pessoal, produzido em grande quantidade, ele altera a propriedade físico-química. Qual é a principal propriedade físico-química que se altera do muco? O pH. O pH do muco fica mais básico. E o pH do muco mais básico, com uma quantidade de muco maior, vocês já devem ter ouvido falar na expressão caldo de cultura. O muco vira um caldo de cultura para germes. Então, quando eu tenho uma infecção viral, eu aumento a produção de muco como proteção. Só que com o passar dos dias, esse muco começa a ficar colonizado por uma grande quantidade de germes. E se eu perco acidez, ficando básico, aumenta a velocidade de multiplicação desses germes. Bom,
que o vírus ainda faz, além de alterar o muco? Ele destrói o epitélio de revestimento pseudociliar. Lembram em histologia? O epitélio respiratório é um epitélio pseudociliado estratificado com células caliciformes. Pseudociliado. Então, tu tem cílios e esses cílios eles fazem um movimento, parece uma plantação de trigo, quando tu vê um filme assim, batendo vento, aquele trigo e vem, é a mesma coisa o epitélio ciliado. Se destrói o epitélio, o cílio não consegue fazer esse movimento e o muco fica estagnado. Então, grande quantidade de muco com pH mais básico e parado é tudo que um germe quer para se multiplicar. Além disso, o vírus inibe a fagocitose da minha principal célula de proteção, que é um tanque de guerra, que é o macrófago. O macrófago não consegue fazer bastante pseudópodos para englobar o germe e destruí-lo dentro dele próprio. E com isso, pessoal, o que acontece com a minha microflora que eu já tenho na nasoorofaringe? Ela começa a se modificar. Eu tenho muco, ele não está ácido, ele está parado. Aquele meio ambiente ele fica propício a que os germes que já estão ali comecem a se multiplicar. E os germes mais comuns que eu tenho na minha nasoorofaringe são em ordem. Primeiro, pneumococo, Streptopneumoniae. Segundo, Moraxella catarrhalis. Terceiro, a Haemophilus influenza. Então, lá na aula do Ignosi, na aula de otorrino, vocês vão ver que na otite média aguda, na rinocinusite aguda bacteriana, os principais germes são pneumococo, Moraxella catarrhalis e a Haemophilus influenza. Por quê? Porque eles já habitam, eles já moram na nasoorofaringe. Então, quando eu estou com uma infecção viral, 2, 3 dias tentando combater o vírus, o microambiente da nasoorofaringe pode se alterar a ponto de uma dessas bactérias conseguir se multiplicar mais rápido que as outras, e aí eu terei uma sobreinfecção bacteriana. A minha avó Nair, lá de Livramento, Santana do Livramento, ia chamar de gripe mal curada, certo? Nós chamamos de sobreinfecção bacteriana. O que é isso? Aquela pessoa que tem uma infecção viral, terceiro, quinto dia ela tem que estar melhor. Em vez dela melhorar, ela piora, certo? Para minha avó, gripe mal curada. Para nós, a sobreinfecção bacteriana, tá? Certo? Deixa eu ver se alguém aqui está com dúvida. PPP, não, vamos lá. Bom, aqui uma fotinho ótima, né? Olha o Zé Ranho ali, uma célula caliciforme produzindo uma quantidade enorme de gosma para mandar essa gosma para cima do epitélio ciliado, que vocês estão vendo ali, e isso virar uma barreira mecânica, uma muralha da China para que o germe não chegue. O epitélio ciliado, ele faz movimentação e vai levando esse ranho para fora, esse ranho totalmente cheio de germes. E aí o ranho saindo pelo nariz, está saindo um monte de bicho. Isso é ótimo, um excelente mecanismo de proteção. Qual é o ruim? Que o vírus destrói o epitélio ciliar. Então, os cílios começam a parar de trabalhar e o muco começa a ficar retido. Um outro exemplo que vocês lembram bem de uma aula do professor Zettler, de pneumo, é o tabagista. Para cada tragada de cigarro que tu dá, para tanto tempo o epitélio ciliado. Então, o tabagista, ele tem um grande risco de infecções, né, de via aérea superior e inferior. E uma criança que mora com um tabagista também, porque quem mora junto, fuma junto, né? Então, a criança é um tabagista passivo, tá? Então, para vocês entenderem aqui, por que 30 infecções virais ao longo de 5 anos, alguma pode vir a dar um problema. Ou seja, uma complicação na via aérea superior ou uma complicação na via aérea inferior, tá? Pessoal, olhem a etiologia aqui. 90% das pneumonias abaixo de 1 ano são de etiologia viral.
certo? Em idade escolar, o que é uma idade escolar? 6 anos a 15 anos, 6 anos a 16, metade é viral. Então, no primeiro ano, 90% é viral. No segundo ano, deve cair um pouquinho, 85%. No terceiro ano, 70%. No quarto ano, 60%. No quinto, sexto ano, 50% é viral. Então, a maioria das infecções de via aérea inferior na pediatria, se tu considerar 0 a 15 anos, a maioria, mais de 50% é viral. Isso significa que mais de 50% das infecções respiratórias, tu não precisará utilizar antibiótico. Por isso eu linkei lá no conceito. Quando fala em pneumonia, não é só bactéria, não é só prescrição de antibiótico. Olha esse slide, 90% no primeiro ano é viral. Metade entre 6 e 15 anos é viral, quer dizer que a outra metade é bacteriana, tá? As bactérias mais comuns, Pneumococo, Hemófilos, Moraxella e também Staphylo aureus. E a gripe mal curada da minha avó. Eu tenho um vírus e cresce uma bactéria, 20 a 30%. Esse trabalho aqui do 20 a 30%, pessoal, ele é de 2000. E os trabalhos de 2000 ainda não têm as vacinas pneumocócicas. Então, bastante cuidado, porque este número 20 a 30, ele caiu bastante depois da era vacinal. O pneumococo, que é a principal bactéria, com a vacina antipneumocócica, diminuiu bastante a prevalência, tá? Então, esse número ele é menor hoje, tá? Pessoal, aqui pela idade, para vocês entenderem que não é tão difícil uma aula de pneumonia na infância. Pela idade, eu posso te dizer mais ou menos o germe. Tu me disser, Delion, a criança está com a pneumonia. E eu te pergunto, qual é a idade dela? E tu diz 5 dias de vida. Eu digo, bacteriano. Por quê, pessoal? Porque ao nascimento, o nenê normalmente passa o canal vaginal. E o canal vaginal materno, ele é colonizado por várias bactérias. As 5 principais bactérias que colonizam o trato genital materno são, em ordem, primeiro, Strepto do grupo B, ou Strepto agalacti. Vocês vão ver com esse nome às vezes. Strepto B é a mesma coisa que Strepto agalactiae, certo? Listeria monocytogenes é outra bactéria que pode colonizar o trato genital. E enterobactérias gram-negativas são 3. Escherichia coli, Klebsiella e Proteus. Então, uma criança que recém passou pelo canal vaginal e começa com febre, tosse e aumento do trabalho respiratório, tu vais ter que cobrir estas 5 bactérias. Strepto do grupo B, ou agalacti, Listeria monocytogenes, E. coli, Klebsiella e Proteus, tá? Certo? Fora o período neonatal, o vírus dá derrelho em qualquer outro agente. Se tu pegar de 0 a 15 anos, vírus é disparado o germe mais comum. Mas no período neonatal, pelo nenê ter passado pelo canal vaginal, e quando ele passa pelo canal vaginal e vai dar o primeiro choro, ele precisa puxar ar para encher o pulmão. E ao puxar o ar, ele microaspira secreções vaginais. E aí o estrépito do grupo B é disparado, o maior causador de pneumonia congênita. Tá? Depois do estrépito do grupo B, Listeria, E. coli, Klebsiella e Proteus. Bom, o guri já tá há 15, 20 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses em casa. Aí ele tem o irmão mais velho, o Ranulfo. O Ranulfo tá ranhento, ele vai pro colégio. Ele se alimenta de ranho, ele puxa ranho do nariz. Chega a puxar ranho, ele vai lá e lambe. O Jack Nicholson. Quem? Não, Jack Nicholson. O pai gostava muito do Jack Nicholson, ator, ele botou o nome do filho de Jack Nicholson. Então o Jack Nicholson está sendo contaminado pelo irmão.
Certo, pessoal? E aí, se ele está sendo contaminado, o germe mais comum de se passar entre as pessoas, eu acho que vocês já estão entendendo que parece que são os vírus, né? Qualquer coisa, se não lembrarem, leia um pouquinho sobre pandemia do coronavírus. É fácil de pegar vírus. Pega pelo ar, pega por gotículas de secreção, pega pelo toque da mão e o guri tá arranhento em cima do irmão de 2 mesinhos. Então, vírus é disparado principal agente depois do período neonatal, porque a madrinha vai visitar a vizinha da casa da direita, vai visitar o padrinho, vai visitar a avó, quer visitar, o mano já quer pegar, porque é uma criança nova, então vírus é disparado, certo? Bom, Delion, esse nenê, ele estava com 3 meses com uma infecção viral, no 5º dia, em vez dele melhorar, ele piorou, quer dizer que ele teve uma gripe mal curada. Se ele teve uma gripe mal curada, o pneumococo cresceu. Olhem ali nos primeiros meses, depois do vírus, tem lá Streptopneumoniae. Mas Delion, tem uma bactéria ali no meio, olha ali, olha, tu tá vendo? Não, eu tô vendo, Gris. Não, olha ali, Chlamydia trachomatis. A Chlamydia trachomatis, pessoal, é uma bactéria atípica que ela causa DST. Para quem não lembra, lá de ginecologia, DST, doença sexualmente transmissível. Então, a DST ela é causada normalmente por Gardnerella vaginalis e por Chlamydia trachomatis. E a Chlamydia trachomatis, quando o nenê sai pelo canal vaginal, se a mãe está com essa DST, normalmente ela tem um corrimento clarinho na época do trabalho de parto. Essa bactéria atípica ela é extremamente vagarosa. Ela infecta o nenê nas primeiras respirações, só que ela sendo vagarosa, ela começa a dar um pouquinho de tosse lá por 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio, e a criança começa a tossir, e vai aumentando a tossida, e a mãe vai na UPA, na UBS, e tu vê tosse num nenê pequeno, diz, mãe, deve ter se gripado. Tem uma boa chance de tu acertar. Mas vírus de gripe a gente melhora em 5, 7 dias. Se essa criança não melhorar em 5, 7 dias e a mãe voltar numa semana depois de ser doutora, ele ainda não morreu, o nenê. Mas ele tá um pouquinho pior, mais cansadinho, a tosse tá um pouco maior e tu olha o nenê rindo pra ti, mas mais ofegante, tu diz, mas é um bicho vagaroso. Ele dá uma infecção devagar. Tu tem que te lembrar da Chlamydia trachomatis. 50% dos casos de clamídia tem conjuntivite bilateral e a mãe tem uma vulvovaginite no momento do trabalho de parto, tá? Bom, pessoal, depois desses primeiros meses, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano, o vírus é sempre o principal causador. E o pneumococo é o segundo. Por quê? Porque essa criança teve um resfriado, uma gripe, ela vai ter 30 nos primeiros 5 anos, e o principal germe que dá sobreinfecção bacteriana na infecção viral é o pneumococo. Se não for pneumococo, a hemófilo. Se não for pneuma, hemófilos e moraxella, o estáfilo, tá? E começando a tuberculose a aparecer, módulo de autoinstrução que eu mandei para vocês. Eu nunca vou me lembrar de tuberculose numa pessoa com 5, 10 dias doente. Eu só vou me lembrar de tuberculose uma pessoa com 2, 3 semanas doente, que eu achei que era vírus e foi piorando. E aí eu achei que era pneumococo, e aí dei amoxicilina e a pessoa não melhorou, e foi piorando devagarinho. E aí eu achei que era resistente à amoxicilina, eu dei clavulin para a mãe, e essa criança seguiu piorando um pouquinho devagar, né, mas não melhorava. Aí eu tenho que começar a pensar na possibilidade de tuberculose, tá? Então, nosso módulo de autoinstrução. E, pessoal, acima dos 5 anos, quando eu fui para o colégio, aglomeração. Colégio e aglomeração. Primeiro, germe, vírus, passado por gotícula de aerossol. Segundo germe, entrou 2 bactérias novas ali, ó. Mycoplasma pneumoniae e Chlamydia pneumoniae. O Mycoplasma pneumoniae e a Chlamydia pneumoniae, elas são passadas por gotícula de aerossol, que nem vírus.
Então, se tu tá num ambiente aglomerado, 6, 8, 10, 15 anos, tu é escolar, vírus é o mais comum, 50% dos casos. Os outros 50% é bacteriano. E Mycoplasma e Chlamydia pneumoniae assumem uma boa prevalência, porque eles estão passados que nem vírus. Se não for Mycoplasma e Chlamydia pneumoniae, vem nosso estococo. Quando é que o estrepto? Depois do vírus, chamado de gripe mal curada, sobre infecção bacteriana na infecção viral. E, pessoal, se tu achou que era vírus, deu sintomático, não melhorou. Achou que era Mycoplasma e Chlamydia, deu azitromicina e não melhorou. E aí achou que era pneumococo, deu amoxicilina, não melhorou. Tu tem que pensar em tuberculose. Então, tuberculose é 2, 3 semanas de doença, fazendo os tratamentos para germes mais comuns, e a pessoa não melhora e vai piorando aos pouquinhos. Tu tem que pensar em tuberculose. Os vírus mais comuns, pessoal, causadores de infecção pulmonar, são em ordem: vírus sincicial respiratório, VSR, influenza A e B, parainfluenza 1, 2, 3, adenovírus, rinovírus, metapneumovírus, bocavírus e depois vinha o coronavírus. Com exceção dessa pandemia aqui, que o corona deve dar nesse inverno aí algo semelhante ao vírus sincicial respiratório. Mas usualmente não é comum todo ano a gente ter pandemia. Normalmente o VSR é responsável por 70%, 80% dos casos de pneumonia viral, tá? Fatores de risco. Como é que eu sei que uma criança que está com uma infecção de via aérea superior tem a chance de ter um vírus na via aérea inferior ou uma bactéria na via aérea inferior? Primeiro dado, baixo nível socioeconômico da família. E, normalmente, junto com isso, está a aglomeração. Então, aumenta a chance de transmissão de germes por aerossol, vírus e Mycoplasma, Chlamydia, pneumonia e tuberculose, tá? Poluição, a gente viu que a poluição e o fumo também é um tipo de poluente, eles diminuem os sistemas de defesa, aumenta a chance de infecção e, consequentemente, do germe chegar à via aérea inferior. Sistema imune menor, a criança pequena ela já é imunologicamente não competente, ela tem um sistema de defesa menor e daqui a pouco desnutrida, recebendo tabaco, aumenta a chance dela se infectar. A não vacinação completa e o desnutrido, o RR, o risco relativo, é 20 vezes maior. Isso quer dizer que uma criança que não seja vacinada e que não tenha uma nutrição adequada, ela tem 20 vezes mais chance de pneumonia. Baixo peso ao nascer, que é o peso menor que 2,5 kg, 7 vezes mais chance de pneumonia. Desmame precoce, não mama ao seio exclusivamente, 4 vezes mais comum. Baixa idade, então principalmente os menores de 6 meses, mais chance de infecção, tá? Deficiência vitamina e mineral, mais chance de infecção. Então, esses fatores de risco aqui tu consegue ver onde? Na tua anamnese bem feita. Por isso que lá na semiologia a gente conversou, faça uma anamnese adequada, porque isso vai fazer surgir aqueles fatores de risco que te alertarão que tu pode estar com uma infecção de via aérea superior e daqui a pouco essa criança vai ter uma infecção de via aérea inferior, tá? Pessoal, este slide aqui, ele é importante porque para nós? Porque me diz como é que o germe infecta a pessoa. Então, olha lá, gotículas de aerossol, vírus e depois Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae. Tiver alguém tossindo perto de ti, tiver alguém ranhento perto de ti, tem uma boa chance de tu pegar aquela infecção viral. E se não for vírus, pessoal, outros germes que passam por gotícula de aerossol, os atípicos. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae e até pode ser tuberculose, Mycobacterium tuberculose, tá?
Bom, pessoal, eu tô gripado ou eu sou alérgico. Vários aqui na turma devem ter rinite alérgica. Eu tô atacado da rinite. Ah, como é que tu sabe? Que eu tô numa arranheira com o nariz todo entupido. Opa, eu tô com grande produção de muco. Se eu tô com uma grande produção de muco e esse muco ficar algum tempo parado ali, isso vai modificar a minha flora usual. Qual é a minha flora? Pneumo, moraxella e a hemófilos. Esses são os 3 mais comuns, certo? E daqui a pouco eu começo a tossir. Isso quer dizer o quê? Que aquela gotinha de ranho está tentando descer por força da gravidade. Quando ela chega na glote, traqueia, eu tuço por ato reflexo para jogar essa gota lá para cima. Só que lembrem, a criança pequena, os mecanismos reflexos dela não são tão bons. Então, uma criança de meio ano, um ano e meio, começa aquele ranho tentar escorrer, e eu começo a tossir, e daqui a pouco entre uma tossida e outra, aquela gota de ranho desce. E aquela gota de ranho vai transportar da via aérea superior para a via aérea inferior o pneumococo, a moraxella, o hemófilos e até algum estáfilo que eu possa ter na minha orofaringe, tá? Então, lembrem, se eu tô com alguma doença que causa ranho, gripe, resfriado e rinite alérgica, eu tenho uma chance daquele ranho escorrer e levar para dentro da via aérea inferior germes da minha naso-orofaringe. Quais são os mais comuns de colonizarem? Pneumococo, moraxella, a hemófilos, em menos quantidade, estáfilo, anaeróbio da gengivite, ali do tártaro e gram negativo, tá? Caiu uma questão de prova que o guri tem dente séptico, tá com aquelas gengivite que vai escovar os dentes, corre sangue pela gengiva, tu vai ter que te lembrar numa pneumonia que um anaeróbio possa ter entrado, tu vai ter que usar um antibiótico que cubra anaeróbio. E, pessoal, se eu tenho alguma lesão de pele, e da lesão de pele eu começo com febre, taquipneia e dor respiratório dependente, eu tenho que lembrar que o germe mais hematogênico que eu tenho, que entra pela pele, é o estáfilo aureus. Então, caiu uma questão, lesão de pele dando pneumonia, tu tem que marcar estáfilo aureus. Certo? Vou ver aqui se alguém perguntou algo. Prof, o diagnóstico vai ser... Larissa, uma coisa vai ser a morte. Porque o verbo ir é um verbo que denota obrigação. A medicina, com exceção da morte, nada é obrigado, nem a pegar coronavírus, certo? Então, assim, vai ser, não dá para dizer. A idade te ajuda a decidir. Eu te disse que na aula nós vamos pegar várias peças de um quebra-cabeça e vamos montar. Uma das peças do quebra-cabeça é a idade. Tu me disser 3 dias de vida, eu te digo bactéria e é um estrepto do grupo B, uma listéria, uma E. coli, uma klebsiella, um proteus. Se tu me disser 3 meses e vai pra creche, eu te digo, é viral, e bota a minha cara no fogo. Certo? Se tu me disser, tem 4 anos e teve gripado semana passada, eu te digo, é pneumococo, uma sobreinfecção bacteriana. Certo? Então, nós vamos ter várias peças para formar o quebra-cabeça. Uma é a idade. Outra é se o quadro é agudo ou arrastado. Então, tudo isso, a questão de prova vai te dizendo, tudo isso a mãe vai te informar na hora do atendimento, no consultório, na UPA, no ambulatório, na enfermaria, quando tu faz uma nota de internação. Tá? Certo? Aspiração maciça, pessoal, vamos pensar. Uma aspiração maciça. O gurizote tá lá com 16 anos, bem tranquilo, foi para uma festa, tá aprendendo a beber. E aí se empolga na festa e toma 1 litro de vodka. E entra em coma alcoólico.
E aí no coma alcoólico ele vai vomitar, em um coma alcoólico, né, obnubilado, comatoso, ele aspira quase toda a boia que ele comeu antes de ir para a festa. E aí, pessoal, tu vai ver a boca desse adolescente, ele tem 3 panelas, que a gente chama, 3 pré-molar, que tá só a casquinha, o resto é um buraco dentro, um mau hálito e um monte de tártaro. Tu vai começar antibiótico para anaeróbio. Uma anaerobicida tu tem que dar ali para ele. Fora um antibiótico que cubra pneumococo, porque essa comida veio até a garganta e da garganta da boca foi pro pulmão. Então ele tá levando germes da garganta, da nasoorofaringe lá para dentro. E aí tu tem que lembrar, o pneumo tá ali, a moraxella tá ali, o Haemophilus tá ali e um anaeróbio pode estar ali. Então, esses principais germes tu vai ter que cobrir. Tá, Matheus? Então, tu vê, eu vou te dar um monte de peça de um quebra-cabeça e tu vai ter que aprender a montar. O que são as peças do quebra-cabeça? A tua anamnese e o teu exame físico. E na tua anamnese tu vai conversar se é agudo, não é agudo, que momento a mãe notou que tinha algum problema ou não, certo? E se é vacinado ou não. Não, ele é vacinado para hemófilos tipo B. Então a hemófilos B não é. Pode ser uma hemófilos não tipo A. Ele é vacinado para influenza vírus. Vírus influenza não é. Pode ser um sincicial, um adenovírus, um coronavírus, um bocavírus, um metapneumovírus. Então, todos esses dados da anamnese lá e da história médica pregressa vão te ajudar, né, a tu decidires se aquilo é uma infecção viral, se aquilo é uma infecção bacteriana, se ela é bacteriana, se são germes típicos, pneumo, Haemophilus, moraxella, Staphylo aureus, strepto do grupo B, E. coli, Klebsiella, proteus e listéria, ou se são atípicos, são passados por gota de aerossol, que nem vírus, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, tuberculose. Então, tudo isso vai te dizer, né? Certo? Tem alguém que está doente perto, não tem ninguém que está doente, tudo isso vai te ajudar a tu formar o teu diagnóstico, tá? Bom, pessoal, o vírus pode se propagar até o pulmão, dando uma pneumonia viral, isso é o mais comum. Vocês estão vendo aí com o coronavírus, né? Ele infecta a via aérea superior e consegue, propagando pelo epitélio, chegar até a via aérea inferior. Ele passa todas aquelas barreiras de defesa. Ele passa os linfócitos, ele passa IgA, ele passa neutrófilo, ele passa macrófago, ele passa pH, ele passa mecanismo mucociliar e chega até a via aérea inferior. Ou ele muda o meio ambiente, a bactéria cresce na gota de ranho e aquela gota de ranho começa a tentar escorrer em direção ao pulmão e daqui a pouco uma microgotícula daquelas passa. E uma microgota, pessoal, a gente tem que entender que ali dentro tem milhões de bactérias, né, que estão vindo da via aérea superior para infectar a via aérea inferior. Então, essas duas causas patogênicas são as mais comuns. Tem uma terceira? Tem. Eu dei para vocês ali anteriormente uma terceira. Eu tenho um estáfilo na pele. Tive uma lesão de pele e o estáfilo, ele é, né, um germe hematogênico. Ele dá pele, rapidinho pega a corrente sanguínea. E aí o estáfilo está no sangue. E aí um dos órgãos que é mais banhado por sangue é o pulmão. E ele tem uma grande quantidade de oxigênio. E o estáfilo é altamente agressivo e se multiplica muito rápido. Então, ele demanda muito oxigênio, porque ela é uma bactéria aeróbica. Ela precisa de oxigênio. Então, o pulmão é um dos melhores locais para um Staphylo aureus crescer. Eu botei aqui os dois mais comuns. Vírus se propaga até o pulmão, vírus altera a via aérea superior e uma gota de ranho leva. Mas poderia botar uma terceira seta. Lesão de pele, hematogenicamente, Staphylo aureus, pneumonia bacteriana. Pode ser uma terceira, tem várias. Se eu for falar tudo aqui que eu provavelmente entendo de pneumonia, são recém 4 da tarde, nós vamos às 10h15 da noite, vamos ter que fazer um amargo e pedir aí um Uber Eats
para comer, certo, pessoal? Bom, de evolução, a maioria das pneumonias evolui pro parênquima normal. Exceções, pessoal, olha lá o último item, Staphylo aureus. O Staphylo aureus é uma bactéria necrotizante. E ela necrosando o parênquima pulmonar, o ar que está passando pelo bronco, ele pode extravasar pelo buraco da necrose e formar bolhas de ar. E uma cavidade de ar, cavidade cele. Ar pneumatocele. Então, quando cair numa questão de prova, um raio-x com pneumatocele, um raio-x com fístula artério, fístula broncopulmonar, tu tem que lembrar de Staphylo aureus, porque ele é um germe necrotizante, tá? E aí pode acontecer de nem todo parênquima voltar ao normal. Não é o comum. A grande maioria das pneumonias virais e bacterianas voltam ao normal, mas às vezes tu pega algum subtítulo de um Staphylo aureus mais necrotizante, pode ser que um pedacinho do pulmão não volte ao normal. Esse dado aqui, pessoal, para vocês entenderem a quantidade de internações por infecções de via aérea inferior. Olhem a menos de 1 ano e de 1 a 4. Quantidade de internações. Quando é que eu interno uma criança com pneumonia? Quando ela é grave. Então, olha a quantidade de diagnósticos de infecção de via aérea inferior grave. Por isso que a letalidade é alta. Morre 3 milhões abaixo de 5 anos, porque a gravidade ela é considerável. Depois, pessoal, do 1 ano e do 1 ao 4, só o vô maior de 80 que se iguala. Para vocês terem uma ideia. E o vô maior que 80, às vezes tu espirra, ele vira pó, coitado do vô. Certo? Então, comparável à criança pequena em número de internações, e o número de internações quer dizer gravidade de doença, só o vô. E aqui, pessoal, letalidade. Olhem, o vô maior de 80 anos, a letalidade, provavelmente já tem várias comorbidades, e aumenta a chance de letalidade. Mas depois do vô, né, lá no final de carreira, a criança abaixo de 1 ano é a que tem maior letalidade. Então, bastante cuidado com uma criança com infecção respiratória, com uma idade pequena. Tu tens que saber diferenciar se é via aérea superior, tudo bem, ou se é via aérea inferior. Se é via aérea inferior, tu tem que abrir o teu olho com a família, tá? Pessoal, esse slide aqui, ele é um slide interessante. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui uma coisinha. Aqui, vou botar para cima. Conseguem ver, pessoal? Deem um ok aí se vocês conseguem ver que eu mudei ali uma coisinha para cima. Alguém consegue dizer? Eu mudei ali, tudo bem? Ok, tá bom. Pessoal, aqui, normalmente, quando é que eu vou suspeitar que uma criança está com infecção respiratória? Febre, tosse. Febre, tosse, ranho. Tosse, ranho. Febre, tosse, ranho e dor de garganta. Febre, tosse, dor de ouvido, dor de garganta. Então, normalmente são essas queixas. Febre, tosse é o mais comum e ranho. E aí eu tenho que entender, é via aérea superior, isso aqui é uma aula do Ignosi, do Reutemann, é otite, é rinocinusite, é faringoamidalite, é gripe, é resfriado, é laringite, ou essa é uma aula do De Leon de infecção de via aérea inferior? Como é que eu vou diferenciar se é superior ou inferior? Taquipneia. Taquipneia, pessoal, é o nosso melhor sinal que a doença chegou à via aérea inferior. Como é que eu sei quando é que uma criança está com taquipneia? O quadrinho que eu deixei para vocês. Abaixo de 2 meses, de 60 ou mais, a gente considerará taquipneia. De 2 meses a 1 ano, maior que 50. De 1 ano a 5, maior que 40. De 5 a 8, maior que 30. Maior que 8, maior que 20. Então, uma criança com sintomas respiratórios, que ao exame físico tu nota que ela está com taquipneia, tu olha para a mãe e diz, infecção de via aérea inferior. Tá com pneumonia.
Certo, pessoal? Se ela usa músculos acessórios, tiragem subcostal, tiragem, né, intercostal, tiragem furcular, batimento de asa nasal, essa pneumonia é grave. Dentro do hospital, o tratamento. Se ela tiver taquipneia, mas não tem tiragem, a pneumonia é não grave. Tratamento em casa, no domicílio, ambulatorial, certo? Então, tem sintoma respiratório. Primeiro dado que a gente vai ver numa questão de prova na vida real é aumento da frequência respiratória. Se tiver aumento da frequência respiratória, é infecção pulmonar. E aí, como é que eu sei se essa infecção pulmonar é não grave, eu posso liberar para casa, ou é grave? Uso dos músculos acessórios. Batimento de asa nasal, tiragem subcostal, intercostal e tiragem furcular. Tiver uso de músculo acessório, a pneumonia é grave, interna. O tratamento é internação, é dentro do hospital. Não tem tiragem, não tem batimento de asa nasal. Pneumonia não grave. O tratamento vai ser feito no domicílio. Certo, pessoal? Bom, tem um dado interessante. Toda criança com menos de 2 meses, por a idade ser muito pequena, o sistema respiratório ele não ser um sistema respiratório bom, já com uma função boa, tu vai considerar, e pela chance de letalidade, tu vai considerar pneumonia grave. Ah, então, Delion, abaixo de 2 meses, se tem taquipneia, é pneumonia, correto. Não tem tiragem, é pneumonia não grave? Não, é pneumonia grave, porque nenê muito pequeno, a chance de letalidade é grande. Lembram lá, pessoal? Olha aqui a chance de letalidade num nenê pequeno. Olha o tamanho do gráfico ali, né, de internações e de letalidade. Então, os nenês abaixo de 2 meses, nós temos que tomar cuidado. O nenê abaixo de 2 meses tem taquipneia, tem pneumonia, e ela sempre vai ser grave, sempre interna. Maior que 2 meses tem taquipneia, é pneumonia. Não tem tiragem, trata em casa. Tem tiragem, trata no hospital. Tá? Ok. Pessoal, dúvidas até aqui? Aguardando, podem falar. Alguém quer escrever aí alguma dúvida? Estamos indo. Tá bom. Então, seguimos aqui. Bom, pessoal, aqui deixei quadros clínicos inespecíficos, mais comuns de infecções virais, certo? Né, algumas manifestações mais comuns de bacteriano. Então, para a gente tentar, com anamnese e exame físico, diferenciar um vírus de uma bactéria, tá? No exame físico, pessoal, dado importante, sempre se tem trabalho respiratório, batimento de asa nasal e tiragem, são 2 dados importantes. A ausculta, sibilo, ronco e crepitante, é um dado importante. E percussão, maciez e submaciez, fala a favor de derrame pleural, certo? Então, no exame físico, volta e meia questões de prova, vocês vão fazer agora questões depois da aula, até amanhã, eu vou deixar liberado para vocês fazerem, e pode cair uma questão com a percussão, tá maciço, tem líquido entre as pleuras, derrame pleural. Certo? Sibila, crepita, aí tu tem, cada bicho vai ter um dado importante. Tem pneumonia grave. Não tem esforço, pneumonia não grave. Se extremamente a pessoa
de que o germe chegou à via aérea inferior e é uma pneumonia. E num desnutrido, a sensibilidade subia de 74% para 83%. Lembram lá nos fatores de risco? Desnutrição aumenta a chance de pneumonia, risco relativo 20 vezes maior. Desnutrição e não vacinação. Então, é um dado importante. Tu está atendendo uma criança, olhou o peso e a idade. Tu lembra da aula de semiopede da professora Fernanda Scarpa, crescimento. Ela falava lá, um nenê nasce em média com tantos quilos, no primeiro mês ganha tantos quilos, no segundo mês ganha tantos quilos, no quinto mês ganha tanto quilo, com um ano ela tem que ter tanto peso. Tu olhou ali e diz, tá com baixo peso essa criança aqui. Bom, baixo peso tem sintoma respiratório, aumentou 20 vezes a chance do bicho ter chegado ao pulmão. Tá? Então, é um trabalho importante. Esse trabalho aqui da Archives de 2000, eu vou mandar ele para vocês, tá? O diagnóstico de pneumonia, pessoal, pela diretriz que eu vou mandar para vocês, essa aqui é a diretriz de 2011, eu vou mandar de 2017, mas ela contempla esse mesmo dado, esse mesmo slide. O diagnóstico, ele normalmente é anamnese e exame físico. Não é necessário exame complementar de rotina, tá? Quando é que eu peço raio-x? Quando eu estou em dúvida diagnóstica. Hemograma, proteína C reativa VSG, não são exames que modificam o teu diagnóstico, nem de gravidade e nem se é viral ou bacteriano. Hemocultura, pessoal, modifica nas pneumonias graves. Então, pacientes que internam e estão com estado grave, vale a pena, antes de começar o tratamento, coletar 2 hemoculturas em sítios diferentes. Tóraco-centese, só para aqueles que têm massicese e submassicese à percussão, e o murmúrio vesicular está abolido daquele lado, então tem uma grande chance de derrame pleural, e o diagnóstico, né, para saber se esse derrame vai complicar ou não, é com tóraco-centese. Ultrassonografia e tomografia para diagnóstico, né, de certeza que é um derrame pleural, e se for numa quantidade de líquido considerável, tu poder fazer a tóraco-centese. Baciloscopia, pessoal, lavado broncoalveolar para bacterioscopia só na suspeita de tuberculose. Certo? Doença maligna, então é fungo na via aérea inferior, um paciente imunossupresso, que não é o nosso caso aqui. Então, lavado broncoalveolar, tu tem que levar a criança para ambiente de bloco cirúrgico, tu vai ter que fazer anestesia geral, tu vai ter que passar por dentro do tubo orotraqueal, o fibrobroncoscópio, né? E essa criança, depois da anestesia, tem que voltar a respirar. Se ela já está infectada no pulmão, voltar a respirar é mais difícil, tá? Vamos ver, pessoal, mais uma peça do quebra-cabeça. Delion, eu pedi um raio-x. E aí eu quero saber como é que eu interpreto o raio-x. Tem 2 padrões básicos de interpretação de um raio-x alterado. Padrão infiltrativo e padrão consolidativo ou acinar. O padrão infiltrativo, pessoal, ele também é chamado de padrão intersticial. E 2 bichos causam padrão intersticial: vírus ou pneumonias atípicas. Mycoplasma pneumoniae, escrevam aí, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, Chlamydia trachomatis. Então, padrão intersticial ou é viral, que é a etiologia mais comum das pneumonias na infância. Se não for viral, é atípico. Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumoniae, certo? E Chlamydia trachomatis. Ok? Bom, pessoal, tá aqui o padrão intersticial. Olhando depois, apaguem a luz um pouquinho para ver depois. Parece, pessoal, para mim, uma teia de aranha, eu consigo ver os feixes broncovasculares. Então, um padrão infiltrado, intersticial, peribroncovascular, difuso, bilateral, isso é viral.
Se não for viral, é bactéria atípica, certo? Bom, o padrão acinar, ele é um padrão consolidativo. Ele é característico das infecções bacterianas típicas. Quais são as bactérias típicas? Pneumococo é o mais comum. Depois, Moraxella, a Haemophilus influenza, o tipo B e o não tipável, Staphylo aureus. Essas são as bactérias mais comuns. E se for lá no período neonatal, estrepto do grupo B, Listeria, E. coli, Klebsiella e Proteus, tá? Tá aqui, um padrão acinar consolidativo. Tu comparar o lobo inferior esquerdo, que tá preto de ar, com o lobo inferior direito, que tem uma mancha branca, tu diz ali, tem uma bola de pus de leão. Bola de pus, padrão acinar. Padrão acinar, foco de consolidação. Foco de consolidação, pneumococo, até alguém provar o contrário, tu já te comprovou. Tá aqui, padrão, foco consolidativo. E aqui, pessoal, é bem provável que tenha um derrame pleural. Por quê? Porque a coluna, ela está com o lado côncavo para aquele lado. Essa criança aqui está tendo muito dor ao respirar, tanto que ela está virando a coluna para aquele mesmo lado para diminuir a expansibilidade. E normalmente isso aqui significa que nessa bola branca, além de pus, tem um derrame pleural. Aqui nesse caso eu faria uma ecografia torácica. Se o colega colocou que tem derrame pleural, toracocentese nele, tá? Aqui, pessoal, um foco de consolidação no lobo superior direito, compare com o esquerdo, o direito tá branco. Segmento posterior, é do meio do pulmão lá para trás, não é segmento anterior que vira em direção ao externo na radiografia de perfil. Isso aqui é uma bola de pus, isso aqui é um pneumococo, tá? O diagnóstico da silhueta, pessoal, notem que a gente consegue ver bem a linha que demarca o mediastino, que normalmente é repleto de coração, do pulmão. Eu consigo ver bem a linhazinha à direita e à esquerda. Notem agora esse raio à esquerda. À esquerda eu não consigo mais ver a linha que diferencia pulmão de coração. Então, a linha do mediastino ela é muito boa para tu entender se tem uma bola de pus ou não. Aqui a chance mais clara é que tem um pneumococo. Se não for pneumococo, Moraxella, Haemophilus ou Staphylo aureus. Aqui uma bola de pus no lobo inferior direito. Olhem o lobo inferior direito comparado ao esquerdo, o esquerdo bem pretinho, preto é ar. E à direita uma bola branca. Essa bola branca é uma bola de pus. No perfil, dá bem para ver ali, do meio para frente, uma bola branca de pus, meio ovoide. Ali é o lobo médio. Então, a pneumonia do lobo médio, provavelmente um estrepto pneumônio, um pneumococo. Conversar com essa mãe, ela vai dizer que o filho teve gripado, resfriado semana passada e que no quinto, sétimo dia, em vez de melhorar, começou com febrão e com uma tosse produtiva, muito carregada, que às vezes a criança cospe e parece que sai pus. Deu germe típico, pneumococo, toca ali uma penicilina nessa criança. Pessoal, outro dado no raio-x para a gente ver, aí o bom é a gente olhar bem pertinho o raio-x. Eu vou aumentar esse raio aqui para vocês. Então, vocês olhando ali, a gente tem uma área densa do lobo superior e tem um caninho preto passando. Aquele cano preto é um brônquio com ar. O brônquio com ar se chama broncograma aéreo. Eu só consigo ver ele quando atrás dele tem uma parede branca. Se tem uma parede branca, aquilo é pus. E pus é pneumococo até provarem o contrário. Aqui ficou melhor, né? Faz uma tomografia, tu vê a área densa e tu vê, parece um galho de árvore saindo ali. Ali é o brônquio principal, os brônquios secundários, só que eu não vou fazer tomografia para toda criança que eu suspeite de pneumonia. Aí vai aumentar a chance de neoplasia no futuro enormemente pela grande quantidade de irradiação.
tá? Aqui à direita, pessoal, no slide, olhem ali, cultura de líquido pleural. Pneumococo é o mais comum, Staphylo aureus é o segundo mais comum e a Haemophilus é o terceiro mais comum. Trabalho da Mocelinha, a professora Mocelinha, ali do Santo Antônio, na Santa Casa, e do professor Gilberto Bueno Fischer, publicado na Pediatrics in Review, certo? Eles fizeram isso aqui, uma dissertação de mestrado, né? Então, derrame pleural, os dois germes mais comuns, pneumococo e Staphylo aureus. Se tiver pneumatocele, alguma área necrótica, Staphylo aureus é o mais comum, tá? Pessoal, aqui um slide que ele é um resumo do artigo que eu vou mandar para vocês, né, da British Medical Journal, que é a revisão, a última que nós temos de 2017, a gente vai falando mais à frente, tá? Critérios aqui de admissão. Normalmente, pessoal, quando é que nós vamos admitir uma criança? Quando ela precise de oxigênio. Qual é a causa mais comum de uma criança precisar de oxigênio? Tiragem. Se não for tiragem, que é sinal de gravidade, dessaturação. Se não for sinal de dessaturação, uma frequência respiratória muito aumentada. Então, não ali, mais que 70 respirações por minuto, tentem fazer hoje em casa. A tua glote está sempre aberta para a traqueia. Tu botar comida na boca desse lactente, ele vai aspirar. Então, é bem provável que tu tenha que passar uma sonda nasogástrica, pelo nariz até o estômago, e tenha que alimentar ele dentro do hospital por sonda. Então, tem vários critérios de internação. O que mais se pergunta em prova é o uso de músculo acessório, tiragem ou batimento de asa nasal. Mas pode ser dessaturação, né? Um aumento muito exacerbado da frequência respiratória, que aumente a chance de aspiração, certo? Desidratação. Eu vou pedir para a mãe fazer o tratamento, ela e o pai, e tu acha a família incapaz. Olha, mãe, tu tem dinheiro para comprar amoxicilina? Eu não tenho, doutor. Então nem libera para casa, né? Aí é um critério que a gente chama social, uma baixa social, incapacidade da família em prover cuidado para sua criança, tá? Esse aqui, pessoal, é o programa IRA do Ministério da Saúde, da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, e OMS. Basicamente, o que a OMS, a OPAS e o Ministério da Saúde fizeram, pessoal, para dizer se a pneumonia é grave ou não? Menor que 2 meses, tem taquipneia ou tem tiragem, é pneumonia. E sempre vai ser grave pelo risco de mortalidade, sempre interna. Não caiu uma questão de prova, então o nenê deu 1 mês e meio. Se eu botar e menor que 2 meses, tu diz que maior que 60 é taquipneia. Isso mesmo. Se ele botou 68, eu já jogo ele para dentro do hospital? Sim, porque é considerado infecção respiratória de viés inferior grave. Mas ele não tem taquipneia, tá? E o exame físico? Não, no exame físico ele diz que tem tiragem. É pneumonia grave, interna esse nenê. Então, para saber se é grave ou não grave, eu tenho que ver taquipneia e tiragem abaixo de 2 meses? Sim, se tiver é grave, interna. Aí já começa o antibiótico? Não, pode ser viral. Mas as pneumonias graves normalmente são bacterianas. Não, olha o Covid. Tu vai tratar Covid agora com penicilina, com essas pessoas tudo ventilando com o aparelho? Não. Mas eu imaginava... eu tinha na minha mente, Delão, que sempre que é grave é bactéria. Tu e a tua avó. E tu até antes de ter essa aula do de leão. Agora, depois da aula do de leão, tu não pode mais achar isso. Certo, pessoal? Gravidade é para tu saber se interno ou se trata em casa. Não tem nada a ver com vírus ou bactéria. Ok? Próximo slide. O nenê tem entre 2 meses e 5 anos. Tá, Delhão? E aí? Bom, 2 meses a 5 anos. Chegou lá tossindo e ranhento. Tá bom. Primeira coisa que tu vai fazer no exame físico. Olha a frequência respiratória.
Tá taquipneico? Não tá. Então, esse tosse e ranho é via aérea superior. Aula do Ignosi. Resfriado comum é rinovírus, manda para casa com soro fisiológico e paracetamol. E toma sopa da avó, de galinha da campanha. Tá, mas ele tem taquipneia. Então é infecção de via aérea inferior. Tem pneumonia. Tá, mas eu trato em casa ou trato dentro do hospital? Vamos ver se tem tiragem. Tem tiragem? Tem. Tu vai tratar dentro do hospital. Não tem tiragem? Não é grave. Tu vai tratar essa pneumonia em casa. Deleão, então com esses 2 slides eu mato a charada. Se é para tratar em casa, ambulatorial, domiciliar ou hospitalar. Isto, com esses 2 slides, tu mata essa charada. Tá, mas como é que eu sei se é vírus ou bactéria? Calma, vamos seguir, tem mais ainda peças do quebra-cabeça. Olhem essa peça do quebra-cabeça. Pneumonia bacteriana é improvável quando chia o peito. Tu disse lá no exame físico que eu tinha que fazer a ausculta sempre. Tu não é Chico Xavier para botar a mão na cabeça e já sair sabendo o que tem. Nem eu. Eu e tu somos extremamente burros. A gente ainda tem que ler livro-texto, a gente ainda tem que ter aula e a gente ainda tem que auscultar a pessoa. Tem uns que já conseguem ser Chico Xavier. Nós ainda não conseguimos. Tá, galera? Então, nós vamos auscultar. Auscultamos chiopeito, não é bactéria típica, é viral. Se não for viral, é atípico. Então, anotem aí. Chiado no peito é viral. Se não for viral, é atípico. Por que tu bota que primeiro é viral? Porque a maioria das pneumonias na pediatria são de etiologia viral. Por isso. Tu sempre vai achar que é vírus. Se na tua cidade cair bactéria atípica, tu me chama, que nós vamos fazer um trabalho científico e publicar na Nature. 70 pontos de impacto. Nunca mais vão esquecer do nosso nome, os cientistas, que nós publicamos na Nature. É a primeira cidade do planeta Terra que atípico é mais comum que viral. Certo? Porque todos os outros trabalhos etiológicos, vírus é o bicho mais comum das pneumonias na infância, com exceção do período neonatal, que são os germes do canal vaginal, e a maioria são bacterianos. Segundo item, sibilância em criança jovem sugere causa viral. Isto. E nas mais velhas, depois dos 5, 7, 10 anos, que estão lá o escolar, se não é viral, é atípico. E atípico é micoplasma pneumoniae, clamídia pneumoniae, legionela pneumoniae. Tá? Certo, pessoal? Febre, febrícula, dor de cabeça, mialgia em criança mais velha pode estar associada a micoplasma. Então, pessoal, é agudo. Eu tô com febre, dor de cabeça e mialgia. O que eu vou dizer? Olha, tu provavelmente está com uma infecção viral. Vírus, 5 a 7 dias tu tá melhor. Se não melhorar, tu volta. 10 dias depois a pessoa volta e diz, Delion, a febre até deu uma melhoradinha, mas eu ainda sigo com dor de garganta, dor de cabeça, dor no corpo, eu me toco e dói, tô com a voz rouca. Eu pareço, sei eu, Nelson Ned cantando, e eu te digo, atípico. Não, mas como é que agora tu sabe que é atípico? Porque são os mesmos sintomas virais num quadro arrastado. Se o bicho não conseguiu te matar em 10 dias, ele não é um vírus e ele não é uma bactéria típica. Pneumo, moraxella, Haemophilus, Staphylococcus. Ele é um bicho atípico. Delion, e se eu tô sibilando, o quadro é arrastado, tive conjuntivite bilateral, eu tenho 2 meses de vida e a minha mãe tinha corrimento quando eu nasci no parto vaginal. Isso é clamídia trachomatis. Nós conversamos lá nas idades. Certo, pessoal? Fechou? Próximo slide. Tratamento. Quando é que eu trato em casa? Quando a pneumonia é não grave.
Se for viral, como é que eu sei que é viral? Quadro agudo, tem mais gente doente e está sibilando. Eu vou dar sintomáticos. Se eu acho que é pneumonia bacteriana, como é que eu acho que é uma bactéria típica, um pneumococo? Quadro agudo, febre elevada, tosse produtiva com catarro espesso, grosso, parece purulento, e o pneumococo chegou por uma gota de ranho e deu uma bola de pus na base direita. O que eu vou escutar na base direita? Crepitante na base direita e diminuição do murmúrio na base direita. É um quadro localizado. Quadro localizado, bactéria típica. Qual é a mais comum? Pneumococo. Amoxicilina é para essa criança em casa. Certo? Fechou? Então, o tratamento domiciliar pode ser sem antibiótico ou com antibiótico. Sem antibiótico, pneumonia viral, é o mais comum. Com antibiótico, pneumococo, a bactéria mais comum, normalmente, penicilina. Moraxella catarrhalis, penicilina também simples. Então, moraxella e pneumococo morre com amoxicilina. A hemófilos influenza e Staphylo aureus morrem com clavulin, amoxicilina mais ácido clavulânico. Tá? Pessoal, tratamento hospitalar e no maior de 2 meses, quando tiver taquipneia e tiragem, certo? Tu vais botar para dentro do hospital. É viral. Se tem tiragem e taquipneia, tu vai botar oxigênio terapia, não vai dar antibiótico e vai dar sintomático, higienizar, limpar o ranho. Parou de precisar de oxigênio, trata o seu vírus em casa. Hospitalar, taquipneia com tiragem. E tem febrão, tosse produtiva e a alteração da ausculta é no ápice direito. Localizado é germe típico. Nós vamos usar amoxicilina. Mas ele está vomitando, então é penicilina EV. Eu não posso dar via oral se está vomitando. Mas se está aceitando via oral, pode dar via oral, sem problema nenhum. Ele está também desidratado. Tu vai corrigir a desidratação com soroterapia. Aí precisa do acesso, tá? Então, pessoal, a gravidade é para ver se tu trata no hospital ou em casa. A idade, o padrão do raio-x, o tipo de ausculta, se é difuso, se é localizado, se é sibilo, se é crepitante, diferencia o viral do bacteriano típico, tá? Certo? Droga de escolha no Brasil, pessoal, amoxicilina, quando eu achar que é bacteriano, porque o pneumococo é o agente mais comum junto com a moraxella catarrhalis e os dois são sensíveis à penicilina. Bom, aqueles nenê lá com nascimento, 5, 7 dias estão com uma pneumonia bacteriana. Estrepto do grupo B, o Agalacti, Listeria monocytogenes, E. coli, Klebsiella ou Proteus, as enterobactérias gram-negativas. Eu vou usar ampicilina mais gentamicina. AMP mais um aminoglicosídeo. AMP cobre estrepto do grupo B, Listeria, e E. coli, Klebsiella e Proteus é coberto pelo aminoglicosídeo. Mas eu acho que tem aquela clamídia trachomatis. A mãe tinha vulvovaginite, ela tinha promiscuidade sexual, então a DST é mais comum. O nenê teve conjuntivite bilateral, ok. E ele teve um quadro assim, ele começou além da conjuntivite com uma tossezinha e coisa, e a gente diz, mãe, deve ser viral. Uma semana melhora. Se não melhorar, tu volta aí. E a mãe volta 10 dias depois e diz, olha, não melhorou e a tosse aumentou. E aí, olhando a tosse, tu diz, mas tem tosse e agora tá taquipneico. Ele tá com a pneumonia. Uma pneumonia 10 dias de evolução e o neném ainda não morreu, esse bicho é atípico, ele é quadro arrastado. Qual é o atípico nos primeiros 2 meses de vida? Clamídia trachomatis. E aí a gente vai usar um macrolídeo, eritromicina ou azitromicina.
Azitromicina é o mais comum, tá? Maior que 2 meses, pessoal, se é viral, não usa antibiótico. Se é bacteriano, tu vai usar uma penicilina cristalina EV, se for um caso grave, que não pode aceitar via oral, e tu vai usar uma aminopenicilina, que normalmente a mais comum é a amoxicilina, se for via oral e ele puder aceitar, não estar vomitando. Tá? Então, normalmente esse é o esquema simples. E aí depois vai alterando aí, melhorou, não melhorou, tem derrame, não tem derrame, e a gente vai modificando. Mas basicamente são isso. A gente vai não tratar, porque é viral, não tem um tratamento específico, e se for bactéria eu tenho que decidir se é atípica, eu uso macrolídeo, se é típica eu uso penicilinas, via oral ou EV, depende da gravidade. Derrame pleural é a complicação mais comum, depois é seguido de pneumatocele. Tá? Derrame pleural a gente consegue ver uma linha desde lá de cima do meio da clavícula, uma linhazinha branca, vem descendo até o meio do diafragma. Essa linha se chama para nós pleura visceral. Ela está recobrindo a víscera, que é o pulmão. Ela está bem longe da pleura parietal, que é a pleura da parede, parede. Então ali eu tenho um líquido, né, que é chamado de derrame pleural. A gente consegue ver nível hidroaéreo. Estão vendo ali uma bolha de ar que tem uma linhazinha horizontal de água. Então, nível hidroaéreo com derrame pleural. Isso aqui é clássico, né, de Staphylo aureus. Os dois que mais dão derrame pleural, pneumo e Staphylo. Só que o Staphylo é necrotizante. Para tu teres nível hidroaéreo, aqui tem necrose. Pneumonia necrotizante, Staphylo assume a ponta. Aqui, pessoal, para vocês verem, agora hemitórax esquerdo, uma linha, né, no segundo raio-x, no raio-x de baixo, ela está aumentando. Então, o descolamento da pleura visceral da parietal. Derrame pleural. Com esse tamanho de derrame, coloca uma agulha ali, já faz uma toracocentese. Tá? A ecografia torácica é quando tu acha que o derrame é pequeno, às vezes não vale a pena botar uma agulha que pode dar um pneumotórax. Então, derrames pequenos faz eco antes. Derrames maiores, ao raio-x, já pode colocar uma agulha. Essa aqui, pessoal, é a pneumonia afebril do lactente, que é causada por Chlamydia trachomatis. A mãe com história de vulvovaginite, o nenê com conjuntivite bilateral neonatal, a criança que começa com uma tosse que vai aumentando, ficando irritativa. Dessa tosse, a criança começa a ter taquipneia, mas ela está em bom estado geral, ela está até afebril. Tu faz um raio-x e o raio-x é um infiltrado intersticial. E a criança pode sibilar. Isso, sibilo, ou é viral ou é atípico. Raio-x com infiltrado, ou é viral ou é atípico. Mas por este quadro de arrastado e a mãe com vulvovaginite, a criança com conjuntivite bilateral, isso aqui é Chlamydia trachomatis, pode dar um macrolídeo, éritro ou azitromicina. O último slide, pessoal, profilaxia, né? Então, a vacina antipneumocócica, a gente viu na nossa aulinha, ela é feita aos 2 e 4 meses, com reforço aos 12 meses. No posto de saúde, a pneumo 10 valente. Na clínica particular, a pneumo 13 valente, tá? A vacina contra o Haemophilus influenza tipo B, ela é da pentavalente aos 2, 4 e 6 meses. E o segundo vírus maior causador de pneumonia viral é o vírus influenza. O vírus influenza, pessoal, ele tem vacina aos 6 meses de vida e aos 7 meses de vida. São 2 vezes na primeira vez, abaixo de 9 anos, e depois, na segunda vez em diante, no segundo ano em diante, uma vez só. Tá? Então, menor que 9 anos vai fazer 2 vezes com intervalo de 30 dias, o ideal ao 6º e 7º mês. Nos anos subsequentes, sempre uma vez ao ano, antes do início do frio.
Se tem maior que 9 anos ou igual, a primeira vez que faz é só uma dose. Não faz 2 com intervalo de 30 dias. E nos anos subsequentes também, sempre antes da época fria, tá? Certo, galera? Fico aguardando aqui, estou abrindo para alguma dúvida. Abri aqui as minhas mensagens. Estou aguardando aí dúvidas de vocês.